Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar nesta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2018, para todo o estado do Rio Grande do Sul, com as notícias que marcaram o fim de semana e também esta semana que está começando. Por exemplo, a Justiça Federal suspendeu a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. Aquela que deve para a Justiça do Trabalho não pode ser ministra do Trabalho, né? É o mínimo que se espera. Por aqui no futebol, mudanças no Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Saem Odorico, que é o vice de futebol, e o vice-presidente Saul Berdichevski. São mudanças, conforme o Odorico Monteiro já estava previsto, ele já havia combinado com o presidente do Grêmio, que queria sair, queria se afastar, mas uma mexida aí no Grêmio, não apenas no seu plantel dentro do campo, mas também no seu plantel fora do campo. Falando em plantel, o nosso plantel continua sem uma presença. Chicão Tofani ainda está se recuperando de um problema de saúde que ele teve no final do ano. Falei com ele agora há pouco e ele disse que quarta-feira ele estará aqui conosco. Se Deus quiser. Está se recuperando, está quase bom. Mas quarta-feira ele estará aqui. Eu tinha prometido que tu e ele estariam aqui na segunda-feira, mas então o Chicão fica até quarta fora. Exatamente. Quarta-feira está aí conosco. Tá descansando, gente. Eu já estou achando que o Chicão Tofani fez uma plástica. Não duvido. Ou fez a bichectomia, aquela que ele ia fazer, não é isso? Mas acho que é bem mais tempo. Ele Ele ia se esticar, ia se puxar todo assim, eu acho que ele vai chegar botar assim, cabelo. ó. Cabelo já é exagero teu. O Chicão Tofani volta quarta-feira, já recuperado, também está saudoso de todos nós, saudoso de vocês. E também quem saiu em férias foi o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Saiu em férias nesse dia 8 e retorna depois só no dia 22. Enquanto isso, fica como prefeito em exercício Gustavo Paim. E a cidade do jeito que dá. A Capina, não se iludam. Se dentro de 90 dias a empresa não receber, para a Capina também. É assim a situação. Hein, Marne Barcelos? Você está me admirando, Marne Barcelos? Ele está pensando na vida. Eu estou pensando nessa plástica do Chicão Tofani. Te vai interessou? ter que arrancar tudo. Não, era uma coisa que fazia assim, puxava, acho que prendia aqui atrás. Ele disse que solta tudo e puxa. Descola tudo mais. Aí depois da plástica ele sorri e levanta o dedão do pé. Fica com ele até na ausência dele. Mas é verdade, o Chicão disse que ia fazer uma reforma, mas eu acho que... Carburador é? Ele estava reclamando de hemorroida lá. Parou, Gustavo Vitorino, eu estou de volta, Gustavo Vitorino. Ele sentava de lado assim, aquilo era hemorroida, ele foi trocar alguma coisa. Ele ficava todo torto. Ele ficava todo torto. Aquilo era hemorroida, eu acho que ele foi consertar. O senhor não faz mais a barba falar nisso, hein? Não, deixa eu explicar o que aconteceu. Esse final de semana, quero agradecer o gentil casal, a doutora Silvia e o seu Eugênio, que me receberam na casa deles no sábado, e gentilmente me serviram algo maravilhoso que eu amo, mas que algumas vezes na vida já me deixou com o fígado na mão, que é a combinação de lombinho de porco com abacaxi caramelado. Isso é muito comum. Eu começo que comi bastante, um pouco mais do que devia, porque estava espetacular, mas a conta que me cobrou foi o fígado na mão o domingo inteiro. Tá, e aí a pergunta que não quer calar. O que tem a barba com isso? O lombinho de porco com abacaxi caramelado são os vilões. Nós vamos acreditar. Não é a quantidade? Não, eu acho e a pergunta é a seguinte, e bebeste o quê? Não, eu acho que alguém botou alguma coisa... Tu bebeu no copo de alguém? Não, alguém botou alguma coisa primeiro no meu uísque, depois no champanhe. Foi boa noite, mais tarde na cerveja ou no licor. Sim. E a cachaçinha no final. Batizaram a tua bebida. Uma dessas bebidas, alguém botou alguma coisa. Tu não aprendeste quando a tua mãe te dizia assim, meu filho, não toma nada no copo dos outros. A gente não pode tomar nada no copo dos outros. Compra a tua bebida e não toma nada no copo dos outros. Olha a coincidência. A dona Maria Sora não abriu o programa ainda. Eu não abri? Claro. Assim, não abriu já o programa? Isso já é a abertura do programa? Mas eu já... Mas me tá vendo? Porque o que teria se mais além que já emendou? Como é que é? Mas não, mas eu tô... Marne, faz tudo 2 bem, anos que emenda, não tem mais janela na abertura. Tá bom. Só se inventaram uma janela. Não, nada mudou. Mas, Gustavo, olha a coincidência. Eu tenho muitos sonhos, né? Às vezes pesadelos, mas nesse caso foi até um sonho.
Eu sonhei que estava, neste final de semana, foi o sonho, de que eu estava no Masterchef. Não cozinho quase nada. Você fez alguns pratinhos, assim, mal é mal. E aí, só que daí eu cheguei na final, não sei como, porque eu pensava assim, como que eu consegui chegar na final se eu não sei cozinhar nada? E eu tava na final do Masterchef, e aí a Paola Carosella, que é a apresentadora, me disse assim, não, o prato de hoje é um lombo de porco a lá não sei o quê. Olha! Só falta dizer que vinha era com abacaxi, meu amigo. Eu só pensava assim, o que eu pego, o que eu compro? Era exatamente o lombo de porco Vitorino, com abacaxi. Nós vamos ter que botar uma banquinha com a Carla, que a Carla tá tendo premonição. Eu tô, absolutamente. Eu acho que nós vamos ter abrir um negócio. Tá, mas vamos... Não, ninguém vai abrir negócio Tia Carla. Olha aqui, ó, presta atenção. A previsão para esse ano é... O uísque... Calma. O uísque, o espumante e o licor não tem absolutamente nada a ver. Então era cerveja. Porque alguma coisa tinha... Olha, eu nunca, é a primeira vez na história do mundo que eu vejo alguém que come lombo com abacaxi. Eu só não consegui entender por que ele não fez a barba. Ninguém entendeu ainda. Não, gente. Porque a pergunta que ele tava malzinho. Eu saí da cama para vir fazer o programa. Sim, mas fazia deitadinho. Ao contrário de outros participantes do programa aí que ficam com dor de barriga e não vem, eu não. Eu saí da cama e... O senhor tá... Pode dar um perigo aqui no meio do programa. Pode acontecer alguma coisa. Posso fazer uma pergunta? Corremos o risco de tu teres um piriri? É, piriri total. Olha, eu tô aqui do lado, hein, pelo amor de Deus. Se eu ficar em silêncio, vocês... Ai, olha, o mascote. Conversa com o ursinho. Parece um porquinho. Não é um ursinho. Se por acaso eu sair do programa e ficar o ursinho falando, ele me representa. De tanto me chamarem de ursinho. O ursinho, quem é que te deu isso? Magda, vai cuidar da tua vida. Eu tava sábado fazendo o programa e passou uma porção de pessoas, telespectadores desse programa, ouvintes da Rádio Pampa, passaram em frente, olha o ursinho. Até que teve uma senhora muito gentil, uma senhora, Dona Amélia. Dona Amélia, um grande abraço, obrigado pelo carinho. Olha, trouxe para o senhor levar para o programa. Ai, que amor. Aí, Dona Amélia, eu disse para a senhora que ia trazer para o programa. Tá aqui, ó, eu... simbolizado. Mas tu viu por que tu é ursinho? Por que tu acha que tu é ursinho? Eu acho que é por causa dessa cintura aqui. Essa cintura quadradinha. No caso, assim, ó, o ursinho puff se alimenta de mel, né? Ele se alimenta... Agora eu vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês observarem bem o nosso colega, e bem a barriguinha, bota o ursinho de lado, por favor. Assim, olha o barrigão. Conferência. Mas é isso. Só que o Vitorino já tá perdendo, meus amigos. Olha ali. Mas como também ele tá de piriri. De piriri, tu queria o quê? Ele perdeu líquidos. O bom dessas coisas é que emagrece, né? Não, mas eu tô... Eu acho que piriri é uma coisa séria. Esse final de semana é que eu fiz besteira, mas eu tenho regrado bastante minha alimentação. Eu acho que é fêmea, não tá grávida? Não é. Isso aqui é... Quer que eu te diga? Carol não vai dizer nada. Não vai dizer absolutamente nada. Vamos ver o que estão dizendo os nossos telespectadores do piriri do Vitorino. Vitorino tá com cara de homem lenhador bruto. Tem mulher que tem fetiche. De consumo das mulheres com essa barba por fazer. Meninas, isso Só que quem falou foi o Rafael. Martins. Ai, Vitorino, tu tá no Facebook com uma foto com esse ursinho, a coisa mais bonitinha. Não brinca. Tu e o ursinho. Foi a Jéssica que me traiu. Eu não fiz nada. Que maravilha isso. Olha, nós começamos nosso programa agora e já temos 89 comentários. 89 comentários. Isso é muito legal. Muita gente que estava esperando o meu retorno, o retorno do Chicão. Já expliquei que o Chicão volta quarta-feira. Quarta-feira ele já estará aqui conosco. E está com saudades também de todos nós. Mas uma das notícias, Vitorino, que eu brifei aqui na abertura do programa, que o Marne não assistiu, a abertura que o Marne não viu, foi da Justiça Federal, que suspendeu a posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. A decisão é do juiz Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói. E ela que, inclusive, tinha pedido para o presidente Michel Temer que antecipasse, né? Veja você que guerra que ficou declarada. Teve um advogado que entrou na justiça, acho que foi em Goiânia, e que a juíza federal de Goiânia negou a liminar. E a mesma ação
uma ação civil pública patrocinada por advogados trabalhistas que teve origem lá no Rio de Janeiro, intentou essa ação na Justiça Federal de Niterói. A juíza de Goiânia não deu a liminar, mas o juiz de Niterói, como você está dando a notícia aí, deu a liminar. Se essa liminar não for cassada, até amanhã pela manhã, a dona Brasil não vai poder assumir. E essa história que você está contando aí da Justiça do Rio de Janeiro, em Magé, que tem negado, Magé, eu achei Magé. Aí advogados trabalhistas entraram com ações nas comarcas de municípios, outros, que é isso que está explicando. Eles fazem parte do MIT, Movimento dos Advogados Trabalhistas Independentes. E entre eles está o advogado Carlos Alberto Patrício de Souza, que defendeu um dos motoristas que processou o Cristiane Brasil. Então aí, ó. Tá, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu vi a decisão da juíza que negou a liminar lá em Goiânia. Ela disse o seguinte: aonde está escrito na lei que uma pessoa que foi condenada numa ação trabalhista não pode assumir como ministro? Mas não é uma questão da problema ético, né? É uma coisa de ética. Não, mas peraí. Moral e ética. A justiça decide assuntos jurídicos. Os assuntos éticos são decididos pela consciência. Ah, bom, pois é, né? Pois é. Como é que o juiz dá uma sentença... Vai ser cassada essa liminar, vai ser cassada, porque não tem base legal. Porque assim, o argumento é com base no princípio da moralidade. Se ela infringe, eu estou lendo com vocês porque foi uma coisa agora quando a gente Claro. Se ela infringe as leis trabalhistas, não pode ser ministra do Trabalho. Olha que fundamento frágil do mas juiz. eu acho que até para... Porque se for pelo princípio da moralidade, 90% de Brasília vai para casa. Claro, sim, vai ficar vazia, Isso né? É verdade. Então vamos todo mundo entrar nessa vara desse juiz aí e pedir o princípio da moralidade para todo o ministério. Também. Porque tem ministro condenado, tem ministro escondido debaixo da mesa lá, tem ministro... Peraí, eu acho mas é da série assim, ó, vamos ver se tu concorda. É da série assim, nós aqui nesta bancada deste programa, todos os dias defendemos e reafirmamos que cada um de nós tem que fazer alguma coisa, tem que mostrar insatisfação, não sei o quê. Eles fizeram. Mas aí a justiça aceitar... a minha crítica não é aos advogados, é ao juiz. Exatamente. O pedido ele pode ser feito sempre para a justiça. A justiça está aberta a pedidos. Mas o problema é embasar uma sentença, uma decisão em cima de um princípio, o princípio da moralidade que deveria estar embutido em cada um de nós, né? E não está. Mas que se a justiça começar a julgar dessa forma, vai virar uma coisa muito perigosa, porque não vai ter lei, né, que seja o embasamento jurídico para aquela decisão. Não se pode julgar. Os princípios, eles são acessórios numa sentença, num processo de convencimento. O que decide é a lei. Bom, mas eu gostei. Porque os princípios são subjetivos. De repente não tem nenhuma uma legislação que diga... Não tem. Não tem nenhuma que se foge da moralidade, então... Eu procurei hoje à tarde... A pessoa não pode assumir cargos públicos. Impedimentos de cargos públicos, olhei, pesquisei, não tem nenhuma lei que diga, olha, quem foi condenado numa ação trabalhista... Sim, trabalhista, né? Não pode assumir um cargo no Ministério. Bom, não sei, mas eu Ela respondeu, tá pagando? Mentira, né? E agora, bom mesmo é o Casa de Ferreiro Espeto de Pau. O chefe do Detran de Minas tem 120 pontos na carteira. Esse é muito legal. Entregar lá. E fica no cargo, né? Mas ele também vai passar por um curso de reciclagem. É a tal da moral. Certo, mas agora o caso... Aí eu já vejo diferente. Aí já penso diferente. Aí o caso já é diferente. Existe um impedimento legal do cidadão dirigir. Dirigir sim, mas eu digo... E a moral do cara que está sentado ali e só agora... Porque 120 faz tempo que ele tem 120, né? Não, 120 pontos é 120 pontos. É 120 pontos, né? Então ele... Não é aquelas lambancinhas que a gente faz. É que foi descoberto. Foi descoberto que ele tinha 120 pontos na carteira. Não é aquelas lambancinhas que a gente faz, de passar fazer 21, 22, Não, foi descoberto, ele estava bem quietinho. É 120. Não, o problema é o Fernando Pimentel. Que é o governador que nomeou esse cara. Que é o governador que indicou ele. Sim. O problema tá lá. Se eu sou governadora e não sabia que ele tinha 120 pontos na carteira, quando eu fico sabendo, eu digo, bom, caiu. Não tem como ficar. Mas não tá. Vai continuar mas sabe o que é no isso? Comando do Isso é fruto, hein, Mari? Isso é fruto dos acordos políticos, né?
Eu digo, É a proteção, né? Jéssica, me apoia na próxima eleição, que aí se a gente ganhar, tu me dá um nome para ser secretário de Educação. Ela me dá um nome de um amigo dela, eu tenho que nomear. Não era dessa forma que deveria também ter pensado o presidente Michel Temer com relação à ministra? Sim. Era ele que tinha que ter impedido isso. Era ele que tinha que ter chegado lá no Conchavo e dizer assim, cara, não dá para ser, né? Mas assim, ó... Mas eu vejo ainda uma diferença entre um caso e outro. Uma coisa é 120 pontos, outra coisa é uma ação trabalhista, né? Exatamente Até isso. porque, aqui, é hora do beliscão, até porque a Justiça do Trabalho, para mim, sempre foi uma coisa muito nebulosa. É jabuticaba, só tem no Brasil. E outra, a gente também conta com a má-fé dos próprios funcionários, dos trabalhadores. Assim como tem patrão mal intencionado, tem funcionário mal intencionado. Então, tudo tem que ser investigado, né? Tanto que agora nós já tivemos pelo menos 2 sentenças em que o juiz do trabalho determinou litigância de má-fé e determinou a parte autora que pagasse as despesas do processo. Tamanha era a má-fé que estava sendo aplicada, estava sendo utilizada. Isso é muito perigoso. Mas agora, né? Os advogados trabalhistas agora também vão ter que ter um maior cuidado. E agora o trabalhador, se também tiver errado, colocar o processo, ele paga agora também, né? Sim. Sim, não é mais automática a assistência judiciária gratuita. A Justiça entende que trabalhadores que ganham a partir de um determinado salário têm condições de arcar sim, com os processos judiciais. Porque o que acontecia? Não existia risco nenhum. É do tipo SCC, se colar, colou. Sim. Né? Vamos entrar, vamos pedir não sei o quê, vamos pedir dor de barriga. Todo mundo pensava, o trabalhador sempre vence, sempre tem razão. Agora as coisas vão... Vamos pedir tudo, vamos pedir dor de barriga, vamos pedir não sei o quê, vamos pedir qualquer coisa. O que acontece? O juiz dando 1 ou 2 tá bom. Aí a empresa tinha que ir lá fazer acordo, coisa e tal. Sim, tem empresa que age errado? Tem. Mas tem trabalhador que age errado também. O que a nova legislação trabalhista fez foi equilibrar a coisa. Equilibrou. Agora, se você entrar pedindo alguma coisa plausível, mesmo que você perca, o juiz vai entender. Olha, perdeu porque não conseguiu comprovar, coisa e tal, Mas tem coisas assim absurdas. Que mostra que é mentira. Sim, tem um de má fé, exatamente. Um desses processos, o próprio autor caiu em contradição. E, sabe, aí começou a dizer, e aí sacaneou o advogado, porque começou a dizer, porque foi meu advogado que disse que não sei o que. A culpa é do advogado. Sim, a culpa é do advogado. O advogado é uma atividade... Ele acredita no que tu conta pra ele, O advogado né? é um prestador de serviço, atividade, enfim. Tem 2 pessoas nesse mundo que você não pode mentir, pro seu médico e pro seu advogado. Boa noite, lindos, diz a Débora Santos. Seja bem-vinda, Magda. O que fez mal ao Vitorino foi o pastel de carne que ele comeu. Pergunta pra ele como foi o programa na sexta. Adoro vocês, abraços, Débora Santos, de Novo Hamburgo. A minha irmã... O teu pastel estava estragado, amigo. A minha irmã fez domingo uma travessa de pastel. E aí a culpa é do lombo do abacaxi. Foi tudo que tu comeu. Eu não entendi, Vitorino. Sábado tu comeu lombo com abacaxi. Domingo tu te entupiu de pastel. E o abacaxi é o culpado? Fora que no sábado, durante a manhã, o senhor disse que ia acordar cedo, pegar a freeway e no meio do caminho ia comer pastel. Tá, que tem num lugar, é maravilhoso. Maquiné. Viu? Ainda teve um pastel do Maquiné. Pastel do Maquiné. Tu olha, foi o acumulado de tudo que tu comeu. O suco de limão, tu achou que ia resolver, que ia neutralizar. O suco de limão. O suco de limão fermentou tudo pastel desse tamanho com ovo inteiro. Nossa, mãe. Mário Barcelos, quero te ouvir tão quietinho. Eu quero mandar um abraço ao seu Urbano, pessoa muito gentil que me encontrou na rua, disse que vê o programa todos os dias. Um abraço, seu Urbano, tive o prazer de apertar a sua mão. O senhor é uma pessoa importante, porque o senhor passa afeto, passa tranquilidade e gosta da gente, já é um ponto a nosso favor. E tem um outro amigo aqui que é taxista, o Sérgio Gandon, né, que ele tem uma casa lá em Cidreira, eles comprou uma casa boa lá em Cidreira, tá todo pimpão, tá todo feliz da vida. É, pimpão, né? Como o presidente Temer está gabola. Está gabola, porque agora ele é viril. Descobriram a sua virilidade, diz que ele anda lá com aquele peito lá forte, ele é meio fortinho, assim, baixinho, mas fortinho. Não é implante? Não sei se é implante, né? A barriga não é. Mas aí ele caminha assim, eu sou viril, 77 anos de idade. As pessoas não têm consciência, né, do que é
ser presidente de um país. Me lembro de um livro que eu li há muitos anos atrás sobre o presidente Woodrow Wilson, que foi um presidente dos Estados Unidos à época da Primeira Guerra Mundial, que é a chamada Grande Guerra. O presidente Wilson ficou viúvo e conhece uma moça e casa com essa moça. Mas antes do casamento, ele leva ela para conhecer a então Casa Branca daquela época. E diz para ela, você preste muita atenção, meu amor. Qualquer pessoa que esteja aqui, os holofotes do mundo estarão aqui. E o mesmo acontece com o presidente do Brasil, em termos Brasil, América do Sul. Todo mundo quer saber da saúde do presidente, todo mundo quer saber o que o presidente pensa, todos esses conchavos políticos, como o Vitorino bem afirmou, todo mundo quer saber disso aí. Então, tudo, se o presidente der um espirro, verdade. O que houve? Então, a pessoa tem que se conscientizar da liturgia do cargo, da importância do seu cargo, né? Eu me lembro que o Ciro Gomes perdeu a eleição porque disse aquela pergunta que eu já comentei aqui, que ele respondeu o que a esposa iria fazer. Não, ela vai dormir comigo. Quer dizer, aquilo ali foi determinante naquela campanha. Então, as pessoas importantes, elas têm que saber da sua importância. Saber da importância não é se sentir humilhado. Não é perder a humildade, é ser humilde, mas saber da sua importância. A liturgia do cargo exige determinados procedimentos. E me parece que esse senhor Temer está muito longe desses procedimentos. Marne Barcelos, falasse do Ciro Gomes, né, agora? Falei. Pois uma das notícias é que o Ciro Gomes está tentando um acordo com a Manuela Dávila para serem, que também, né, é tida como pré-candidata. A ideia seria construir uma chapa bastante forte de esquerda que pudesse criar problemas, sobretudo para os simpatizantes do Lula. Tu acha? Mas daí a Manuela não vai topar, se esse é o objetivo, porque a Manuela está tão juntinha ali do Lula. Defendendo Lula, elogiando Lula. Não, sim, mas a ideia na real era para tentar dividir os votos, né? Esse Ciro Gomes, ele muda de opinião a todo momento, né? Antes o Lula era maravilhoso, era isso, depois o Fernando Henrique foi ministro, então ele vai no jogo do dia a dia. Isso não existe. Por mais político que se seja, que mais tem que se ater à situação atual, ao momento atual, você tem que ter um norte, né? Você tem que ter um rumo, tem que ter um escopo, né? Tem que ter um escopo. Então, esse Ciro Gomes, sinceramente, se fosse ele o único candidato, eu votaria em branco. E o Luciano Huck também deu uma declaração, não disse em nenhum momento que não será candidato, diz que, né, a vida, enfim, no Faustão, que neste momento ele está ajudando mais com o microfone, né, com o alcance que ele tem, que ele quer que as pessoas votem com mais consciência esse ano e que essa vai ser a campanha dele, mas também ele não pode dizer que não está descartada a possibilidade. Nunca diga nunca. Exatamente. Esse é o momento, ainda diz que vai tentar ajudar a mudar o nosso país, que ele acredita no Brasil, acredita muito no Brasil, mas que as pessoas têm que também colaborar votando com mais consciência. Ele não deixa de ter razão, né, com relação a isso, Marne Barcelos. Palavras pessoas, bem colocadas, né? Bem colocadas. Mas ele é bem articulado. Ele fala muito bem, ele é muito bem articulado. Ele não é. Você sabia que a formação dele é direito? Sim, ele é um guri muito inteligente, de uma família muito, 46 anos. Muito legal, assim. 46, ele teve todas as oportunidades da vida dele. Ele é uma pessoa privilegiada de tudo que ele teve de oportunidades. E ele é um cara que podia, eventualmente, se deitar em berço esplêndido e ficar encostado nas coisas da família. Não, ele fez a história dele, fez a fortuna dele, entendeu? Eu acho ele uma pessoa excepcional. Bem, e mantém o casamento? Casou bem, mantém. Luciano Huck. Luciano Huck? O Luciano Huck é um fenômeno. Eu acho um fenômeno. Ele é baixinho, feio, tem problemas de dicção e se transformou num dos apresentadores mais bem grande comunicador. Mas eu acho ele como comunicador. Que tem a voz ruim, fanho, narigudo, feio, baixinho. Mas o Lula não é um ótimo comunicador. E qual é a beleza do Lula? E qual é a dicção do Lula? Isso aí tá dentro da pessoa, né? Ser um bom comunicador. Carisma. Não que a gente ache que o Lula ou o Luciano Huck servem para ser presidente da República, porque daí as pessoas já vão começar a dizer, não, porque vocês estão achando que eles podem ser, não é isso. Aí vocês estão carimbados. Não é isso. Vocês estão carimbados, que estão atacando o Marne Barcelos na internet, chamando o Marne Barcelos de esquerdopata.
mas isso tem, tu não viu a senhora aqui, ó? Olha aqui, ó. O pessoal tá te apoiando. Olha aqui, ó. As pessoas pensam que a gente é tola e que não sabe quando as coisas são dirigidas e de onde vem, tá? Todo mundo fez, que pena que o Chicão não tá, que bom que tu voltou, Magda, o programa tá calminho, maravilhoso, arará. Aí uma senhora botou aqui assim, quer ver? Uma senhora bem bonita, botou assim, ó. Ela fez uma agressão a mim completamente desnecessária. Isso que chegou agora. Não, porque fica fora do contexto, entendeu? Aí ela botou assim, só pode ser a chata da Magda, para se achar que é linda, etc, e os cabelos são a 8ª maravilha do mundo. Às vezes cansa tanta abobrinha. Dona Isbelde Silveira, que de Isbelde não tem nada. Aí eu botei assim, querida, fico comovida com tua opinião. Certamente estás desgostosa com o término do período. Como disse uma telespectadora esses dias, seria dor de cotovelo? Só pode ser, porque uma pessoa agredia a outra desnecessariamente. Essa coisa do... Sabe? Eu acho engraçado que, assim, são pessoas que pontualmente só aparecem em determinados momentos. Não são telespectadoras assíduas, não são pessoas... E, casualmente, a agressão é comigo. Então... Fica muito barbado, entendeu? Fica muito evidente. Rola comigo também. Rola com o Não li nenhuma. Não li nenhuma. Eu li todos os usuários. Não sei comigo. Eu li todos. Não tô falando agora. Tô falando no WhatsApp. Tô falando em outros comentários. Então eu tô usando. Seria uma dor de cotovelo? Facebook também. Esse final de semana eu fui infernizado por um sujeito que resolveu, foi na minha página pessoal, começou em todas as minhas publicações lá com a minha família, coisa e tal, a me xingar. Vocês perdem a noção das coisas. Um sujeito completamente fora da casinha, não vou nem identificar porque não vale a pena. Aí eu entrei no inbox dele, escuta aqui, qual é a tua? Porque você é isso, você é aquilo. Tratei do mesmo nível. Não posso publicar aqui o que eu disse pra ele. Tem uma moça... Ele achou que ia ficar barato. Aí porque eu sou isso, eu sou aquilo. Bom, aí quando eu vi que ele era, aí Lula 2018, aí eu entendi. Tem uma moça aí que comenta ali também, fica... Me xingando mas no são Facebook, pessoas que assistem que ela não sei se ela assiste, mas ela diz que eu só estou aqui porque eu sou apadrinhada por alguém. Podendo, né? Foi apadrinhada por alguém? Eu não que eu saiba, não me contaram. Mas se fosse, eu estaria bem feliz. Eu sou apadrinhado. Eu vou dar uma frase aqui. A inveja é a confissão da inferioridade. É verdade. A inveja é a confissão da inferioridade. Eu pensei no pior. Mas que é uma grande frase, é uma grande frase. É um aforismo. Eu pensei no pior. Eu pensei que a inveja era aquela coisa. O quê? Que coisa? O quê? O pequeno polegar? A dor de barriga do Chicão. Assim... nem ia falar Oi, nada. querido. Fala. Magda, assim, tem um negocinho... Tem um negocinho bacaninha que foi divulgado hoje, que a gente tem que divulgar aqui, porque as pessoas, de repente, vão receber um troquinho, um reforcinho para esse mês de janeiro, que vem todos os IS juntos. Que é Todos os IS vêm juntos. 60 anos? Mas vamos explicar que agora Lembra que teve uma coisa que era fake. Agora saiu. Hoje foi publicada a medida provisória e as datas para saque. Então, assim, acessem o site da Caixa Econômica Federal com o número do seu PIS e lá você vai ver se você tem direito a saque, quanto você tem direito a sacar. Os saques começam a partir de quarta-feira. Quem tem conta ou poupança na Caixa ou no Banco do Brasil, basta, se ainda não está vinculado, basta vincular no próprio site que vai cair automaticamente na conta. Se não, a partir de quarta-feira já pode começar a sacar nas agências de acordo com o calendário que foi divulgado hoje pelo governo federal. Então, quem tem mais de 60 anos e em 88 já contribuía com o PIS, ou seja, estava empregado e tinha recolhimento pelo PIS, pode, a partir de quarta-feira ou amanhã mesmo, já achar na sua conta um dinheirinho. Olha, tem gente que tem um dinheirinho bem bom, hein? Olha aqui, vamos falar sobre um assunto que tem muitos telespectadores que estão aqui pedindo, insistindo que a gente fale. E eu acho que nós não podemos deixar de falar sobre esse assunto. O Luciano Fontes diz assim... gente, essa terra tem que ter pena de morte, por favor. Vejam o caso destes irmãos mortos em um ritual satânico. O que vão fazer com estes que fizeram esta atrocidade? Luciano, eu acho que se eles forem para o presídio já está bom, porque eles não vão sair de lá. No presídio, quem faz coisas com mulher e com crianças
já entra sentenciado. Fala, Marne. Nessa sua sequência de informação, eu guardei essa notícia aqui. Apoio à pena de morte bate recorde entre brasileiros, aponta o Instituto Datafolha. Isso aí. 57% do povo brasileiro está a favor da pena de morte. Eu acho que é mais ainda, hein, Marne? Esse é Datafolha, né? Eu fui atacado dias atrás, que eu falei aqui, da pena de morte, Atacado não, muitas pessoas te defenderam, pelo contrário, elogiado. Eu recebi lá na Rádio Pampa, todo dia às 6 da manhã eu estou na Rádio Pampa. Viu só? 6 horas. Então, me atacaram. Não, porque não pode falar, porque é contra o ser humano, para matar um ser humano. Mas vem cá, matam. O cidadão manda matar 2 crianças para comprar imóveis. E as pessoas entram por R$25 mil e a vida de 2 crianças que foram, sei lá, vieram da Argentina, foram raptados na Argentina e não existe pena de morte. Mas isso é uma tese, hein, Marne? A justiça está se baseando nessa tese porque encontrou alguns rabiscos em espanhol. E essas crianças não se tem notícias na região de desaparecimento. Então, por enquanto, é uma tese da polícia de que essas crianças possam ser estrangeiras. Prioritariamente. Elas criaram aqui, elas não existem. DNA que elas não existem. Então, estrangeiras, sim. Agora, se são argentinas, aí sim que eles estão tentando... Porque tem uma coisa que faz sentido. Um dos caras é argentino. Fala, Mário, conclui. Não, eu só queria concluir. Eu quero dizer para vocês o seguinte. A pena de morte existe no Brasil. Existe no Brasil, sem dúvida alguma, instituída pelos bandidos. Eu já falei 300 mil vezes isso aqui. Os bandidos determinam a sua morte. O camarada assalta, te dá um tiro na cara, mata a sua filha. Hoje, esse seu Sérgio, motorista de táxi, teve um filho assassinado. Me contou o assassinato do garoto dele. O garoto foi assaltado, resolveu revidar, disse que era um rapaz com 1,90 m, muito forte, etc. Resolveu revidar, deram um tiro, mataram o menino. Mataram o filho dele com 28 anos de idade, né? Ele me contou assim, eu fiquei pasmo, né? Mataram o seu filho, ele disse, eu não consegui ir lá ver o enterro do meu filho. Então, existe a pena de morte, ditada pelos bandidos que nós temos no país. E os bandidos não são só esses que nos assaltam, são aqueles que propiciam essas fracas leis, essas brandas leis que nós temos no Brasil. Então, se torna muito difícil a gente comentar isso. Agora, como disse o Vitorino, qualquer coisa que se aqui, o cidadão é atacado. Eu nunca defendi o Lula e nunca defenderei o Lula na minha vida. Eu disse e continuo dizendo, o Lula é um líder. Dá para negar isso aí? Não dá para negar. Então, é por isso, acham que eu sou lulista. Se vocês acham que eu sou lulista, então eu sou lulista. Agora, ele é um grande líder, como o Fernando Henrique é um líder. Fernandinho Beiramar. O Fernandinho Beiramar é um líder. Tem os líderes do mal, né? O Hitler era um líder. O Stalin e outros tantos aí. Cada um dentro das suas características. Ele não teria chegado a ser 2 vezes presidente do país e ter essa multidão de pessoas se ele não fosse, não tivesse carisma. Não Sim, é ele é um líder, não tem isso, é incontestável. Por que eu sou atacado por isso? Márcio, porque as pessoas não podem sentar aqui, entendeu? Bom. É que as pessoas não sabem interpretar. As pessoas não podem sentar aqui, então quando não sentam aqui, é assim, elas não têm o que fazer. E não se agrada a todo mundo também. Não tem como. Nem Jesus agradou. Mas também não há necessidade de agredir as pessoas graciosamente. Claro que não. Do cabelo. Agora, aqui no WhatsApp, o Dalto Quadros diz o seguinte, moralidade é um princípio da administração pública e deve ser cumprido sim. Boa noite, pessoal. Será que este ano eu recebo um beijo da Magda? Fazem 2 anos que espero um beijo ou um oi da linda e elegante Magda. Mas eu não estou sabendo quem é. Me chamo Roberto Porsche. Abraços a todos vocês. Roberto Porsche. Beijo. Beijo e beijo. Por todas as vezes que tu... Isso. Mandou e eu não dei. Vai dar fazer uma piada, Fábio. E se você tiver o seu sobrenome, melhor ainda. Se tiver o seu sobrenome na garagem... Olha que essa coisa de Porsche, não sei o que, não dá certo. Lá em Canoas que diga, né? Que pegaram os carinha lá com um monte de carro importado. Deu defeito. Tem uma clínica, tem muito rolo, tem muito rolo. Falando em Canoas, deixa eu mandar um abraço pro tio Brito aqui, o tio da dona Raquel Ribeiro, que manda um abraço, ele é nosso telespectador, gosta do programa. Tio Brito, um grande abraço. Obrigado pela sua participação, pelo seu carinho com o programa. E olha pra Jéssica. Jéssica, você é a padrinhada da Fada da Beleza. Muito obrigada. Eu e minha namorada gostamos muito de você. Parabéns pela desenvoltura no programa, diz o Ismael Córdova. Muito obrigada, Ismael. Muito obrigada para sua namorada. Um beijo para todos vocês. A gente só dá uma
olhadinha quando a gente vê essas coisas, ou ouve, ou lê. Então dá uma notícia, não dá bola. Então. Dou uma notícia. Não dou bola. Olha só essa história. O Corpo de Bombeiros foi acionado porque tinha um incêndio em um local. Eles chegaram lá, tentaram abrir as portas, isso tudo no Paraná. Tentaram abrir as portas, era um centro de reabilitação. E aí, as pessoas que estavam lá não deixavam abrir as portas e eles conseguiram arrombá-las. Quando arrombaram, viu que todo mundo fugiu. Por que todo mundo fugiu? Eles se depararam com uma plantação de maconha dentro do centro de reabilitação. Olha isso. A cara do Vitorino. Não, para, vamos de novo. Olha, eu já vi coisa. Vamos de novo. Deixa eu terminar de contar. Peraí, como é que é a história? E as pessoas fugiram, Então, foi só a plantação de maconha. Os bombeiros foram acionados porque tinha um incêndio num local. Chegaram lá, era um centro de reabilitação. Entraram para drogaditos, alcoólatras, né? Conseguiram entrar com muito esforço, já todo mundo tinha fugido, e eles se depararam com 4 cômodos que eram separados para o plantio, para a colheita, para o tratamento, para a secagem, para toda das drogas, da maconha. Era na verdade, uma empresa. Era uma empresa que funcionava neste local, mas a maconha não é medicinal. Muito organizada. Ela com finalidade terapêutica. No caso era finalidade terapêutica. Exatamente. Não sei para que usavam, né? Mas... Isso me lembra, Marne, aquele caso lá em Volta Redonda, lembra, no Rio de Janeiro, há muitos anos atrás, que pegaram os alcoólatras que estavam internados em recuperação fazendo caipirinha de desodorante Avanço. Ai, que horror! Só acabou com o desodorante também, né? Eu acho que eu já contei essa história. Eu tinha um amigo no Rio de Janeiro, coitado. Sabe o que ele fez? Coitado, é muito bom. Coitado. Sabe o que ele fez? Eu tinha um afeto muito grande, porque era uma pessoa boníssima. Ele entrou no meu banheiro. Posso ocupar o teu banheiro? Tchê. Era bem gauchão, assim, lá no Rio de Janeiro. Aí tomou minha Aquavelva. Lembra do Aquavelva? Aquavelva, claro. Cara. Mas as pessoas a gente brinca, mas a crise de abstinência do alcoólatra, ela é terrível. Ela é terrível. Gente, olha aqui, ó. Aquavelva. A crise de abstinência existe, inclusive, quando tu troca uma medicação e não troca com o tempo necessário. Às vezes tu troca rapidamente ou mesmo trocando conforme é indicado, tu tem a síndrome da abstinência. Tu tá tirando uma droga do teu corpo. Então tu imagina. Quer dizer, o alcoolista, né? O alcoolista é uma pessoa que quando chega num grau que a família cerca, não deixa entrar bebida, ele toma perfume. Existe abstinência até para quem come açúcar isso aí. direto e aí do nada resolve parar de comer açúcar. Isso também dá abstinência. Imagina o álcool. A chinelagem está tão grande que hoje eu comprei ovos, né? Eu inaugurei uma cozinhazinha e tal. Aí comprei ovos. Quem quer ver os ovos? Não, é que eu inaugurei, tem que ter ovos em cozinha. Ah, tu inaugurou uma cozinha, que bacana. Lá no meu amigo lá, o seu João, um abraço aí. Deixa ele falar. Bom, aí eu fui comprar ovos. Mas, como eu comprei sábado, a metade estava podre. Não pode comprar no mesmo lugar. Não vou dar nome, nada. Não interessa. Aí eu fui, me deu aquela coisa na cabeça. Ô, moça, por gentileza, abre a caixa para ver se está normal. Faltavam 2. Ai, não acredito. Aí eu digo que isso é chinelagem. Aí a senhora, muito gentil, não, vamos botar mais aqui. Eu disse, a senhora viu a chinelagem? Como é roubar ovo? Eles estão roubando ovo daquelas embalagens. A que ponto chegou a situação desse... Eu não sei se eles fazem por sacanagem, usar um termo do Vitorino, ou por que fazem isso? Ou será que é fome? Não sei, Mário. Eles metem a mão em tudo. Eu não duvido. Até nos ovos. Olha aqui, ó, fala. O ginásio da Brigada Militar, que fica ali na Ipiranga, o prédio do ginásio da Brigada Militar, que estavam com medo da estrutura dele devido ao vendaval e que realmente toda a estrutura caísse, até mesmo nos carros, né? O governo decidiu que vai a leilão. Vai a leilão até o final de fevereiro. Ele foi avaliado, mas tem mais um terreno, parece, junto. Que é o do lado ali. Que é o do lado. Toda aquela esquina ali, até onde tem aquela sinaleira que tem a saída dos bombeiros, tudo é terreno deles. A escola de bombeiros. Eles vão colocar no valor de 119 milhões, né, a venda, e realmente a zona é nobre. Não deve ser difícil de vender. Exatamente. E aí eles já disseram para onde que vai o dinheiro, né? Porque também entrar o dinheiro, a gente não sabe para onde que vai o dinheiro. Então, a ideia é construir um novo complexo esportivo,
muito mais moderno, né? No terreno da Academia da Polícia Militar, que fica na Aparício Borges, e também uma nova escola de bombeiros e uma nova sede para o comando do Corpo de Bombeiros no SET. Mas as pessoas que usam o SET para fazer exercício e tal, que tem muita gente que usa SET para isso, vai continuar podendo usar o SET, mas vai ser administrado pelos bombeiros. Mas a ideia é maravilhosa e a troca é maravilhosa, porque se fosse fazer um concerto ali naquele ginásio, era botar dinheiro bom em cima de coisa ruim, né? Porque nem cabe mais. E se tem espaço para construir em outro lugar, vale uma grana isso. É bem localizado. Pode ser transformado em algo... Vai ser um edifício. Pode ser um edifício, um shopping, pode ser qualquer coisa, mas eu digo assim, entra uma grana, dá para construir um baita de um ginásio, uma estrutura atlética para a brigada militar. E a mesma construtora já fazem trabalho também, já constrói o SET e tudo que tem que construir. A ideia é maravilhosa, vamos rezar para que a coisa mas vai ter uma turma aqui, vai ter uma turma aqui. Já estão falando. Não, já estão. Civil, já da brigada militar. Isso. Será que o dinheiro vai para lá mesmo? Não pode deixar. Aquelas coisas que estressam. Aquelas coisas que estressam a gente sempre. Mas por falar em coisas que estressam, eu quero falar de uma coisa que não estressa e que pode até lhe ajudar quando estas coisas que lhe estressam lhe deixam mal. É a Sleep Shop. A Sleep Shop quer que você tenha noites de sono tranquilas e bons sonhos neste ano que está começando, de 2018. Por isso, ela está realizando uma grande promoção com saldos de final do ano. Portanto, essa é uma outra grande chance que você tem de comprar um colchão bom, de qualidade e adequado ao conforto e necessidade do seu corpo. 2017 já foi, mas deixou esta super promoção que torna bem acessível a realização do seu sonho de uma noite tranquila. Passe lá na Sleep Shop, na 24 de outubro, 1363. Fala com o Rogério, fala com a Denise, eles estão sempre prontos a ajudar você a encontrar o seu colchão ideal, aquele que combina com o seu tamanho, com seu peso e principalmente aquele que cabe no seu bolso. Se você preferir falar com eles por telefone, é só ligar por 3330 1592. Mas passa lá na Sleep Shop, aproveita estes saldos de final de ano e peça o colchão da Magda Beatriz, porque é a certeza de que você vai ser feliz. Você merece dormir bem como eu, durma no colchão da Sleep Shop. Não perca essa oportunidade, hein? Uma australiana, Magda, de 27 anos, notícia de agora, né? Acabou falecendo em virtude de um câncer, né? Em função de um câncer. E ela deixou uma carta, isso está sendo muito compartilhado na internet. Por quê? Porque ela dá conselhos para aquelas pessoas que continuam a sua vida. E é bem bonito, assim, porque ela diz, né, reclame menos e valorize mais os momentos. A gente nunca sabe quando ele, né, vai chegar no final. Eu fiquei sabendo dessa notícia antes, eu com 20 e poucos anos fiquei sabendo. 26 anos ela descobriu o câncer, sabia que era muito agressivo. Também teve a participação das pessoas que doaram sangue e ela disse assim, faça coisas boas, como, por exemplo, doar sangue. Aproveite a vida, porque esse meu 1 ano que eu fiquei sabendo que eu estava com a doença, eu aproveitei cada momento para estar com a minha família, para isso e para aquilo, porque a gente reclama de tanta coisa pequena e que no final não é isso daqui no meio de tudo que a gente tem. Então que a gente aproveite as coisas boas e que 27 anos, Marne, tinha um futuro todo pela frente, teve uma doença e mesmo assim não ficou com raiva, com ódio. Ela, sabe, aproveitou os últimos momentos do lado das pessoas que ela gostava. E na sequência dessa notícia, eu quero fazer um pedido para vocês, telespectadores, e para o Vitorino, que eu sei que é doador de sangue. Tem uma tia minha que já está há 45 dias na UTI. Uma tia, assim, porque como a tia é importante na nossa vida, pelo menos na minha filha, na minha vida, as minhas tias foram muito importantes, são muito importantes, já perdi uma, e agora essa tá bem doente. O nome dela é Helena Terezinha Chaves Ferreira, ela tá no Mãe de Deus e ela tá precisando de 18 doadores no momento. Amanhã eu tô lá. É porque, assim, são 45 dias já, ela tem feito muita transfusão, enfim. Então, para quem doa sangue já, ou para quem quer, de repente, se engajar, o nome dela é Helena Terezinha Chaves Ferreira e é no Mãe de Deus, eu agradeço de coração. O Hemocentro do Mãe de Deus é no 3º andar, a pessoa pode estacionar no próprio estacionamento do Mãe de Deus, pega o ticket, vai lá, doa sangue, eles carimbam o ticket do estacionamento, você não gasta nem um centavo.
o atendimento é ótimo. Uma semana depois você recebe o exame, o hemograma completo, com todo o seu sangue testado. Eu já sou sócio-atleta lá, por isso que eu digo, além de ser um lugar extremamente... Você recebe um lanchinho maravilhoso, alternativos. Os atendentes e a segurança, né? Doar sangue não tem nenhum problema. Os atendentes você tem que só poder ser doador. Os atendentes são espetaculares. O médico, o hematologista responsável, lá uma vez fiz doação exclusivamente de plaquetas, que eles me ligaram, precisavam de um doador de plaquetas com urgência, tive lá, o médico ficou conversando comigo, aí conversamos sobre uma série de coisas. Olha, façam, Mãe de Deus ali é simples, estacionam no estacionamento do Mãe de Deus, vai direto ao terceiro andar no Hemocentro. E eu saí daqui na semana passada, saí do programa, e às 9 horas eu fui para o hospital para fazer uma visita. E aí lá eu encontrei a Lilian. E tu vê, tem telespectador em todos os lugares. Ela diz assim, eu saio daqui, chego em casa e assisto vocês toda madrugada. Ela e o marido. Então, assim, um abraço também para todo mundo que a gente encontra aí na rua, no supermercado. Sim. Teve já comissário de voo, que eu também já, no meu voo, já cruzei com o comissário de voo. Então, o nosso público é muito legal. Bom, se eu disser para vocês que eu fui para a Praia do Rosa e cheguei lá, o dono da posada é gaúcho, morava em Brasília e agora veio embora de Brasília, dono dessa posada já faz muito tempo, e ele se lembrou de mim, né? Ele disse que quando viu, quando eu fiz a reserva e tal, o meu nome, a primeira coisa que ele pensou assim, é o mesmo nome daquela apresentadora e tal. E aí quando eu cheguei lá, ele disse, dona Magda Beatriz. É a própria. É a própria. Olha aqui, vamos a uma notícia importante com relação à demissão dos 150 professores na Uniriter. Lembra? O Simpro, que é o sindicato dos professores, entrou na justiça, a justiça cancelou as demissões, enfim. Mas agora, a Uniriter, obviamente, entrou com recurso no Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e a desembargadora Beatriz Henke, aliás, que é a ex-presidente, a presidente recente do tribunal, entendeu que o artigo da reforma trabalhista é inconstitucional, o centro universitário, então, recorreu ao TST e, de forma monocrática, o ministro do TST, Martins Filho, deu parecer favorável ao centro sob o argumento de que o pleno da corte já havia decidido em um caso julgado em 18 de dezembro que, após a reforma trabalhista, demissões em massa dispensam negociação com associações de funcionários. Ou seja, fora. Ou seja, a justiça quis... eu disse aqui antes. Eu disse antes aqui, a justiça vai passar por cima dessa reforma trabalhista. As pessoas vão ter que começar a ir a Brasília, porque eles fazem por conta deles. Porque aqui eles não deram. Não deram, ainda mais aqui. O TRT4 aqui é o futebol clube. Lembra aquela história da contribuição assistencial? Se não é uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, até hoje estava cobrando contribuição assistencial como obrigatória aqui. Porque simplesmente os desembargadores aqui decidiram que, em defesa da atividade sindical. Pô, como é que um cidadão foi confirmada a demissão? Foi confirmada a demissão pelo tribunal, professores pelo Marne Barcelos, Tribunal Superior. Empresa pública já é uma encrenca. Agora tu vai encher o saco de empresa privada? Não fatura, não tem... Olha aqui, amanhã eu sou chamado na sala da direção, mas, senhor Gustavo, o senhor não serve mais, coisa e tal. O senhor está... o senhor está mais... Nós vamos botar o puff que... Está mais novinho, está mais esticadinho. Está mais novinho, mais esticadinho. Não se estraga. Ela disse que o sorriso é o mesmo. Mas tem opiniões aqui sobre isso. E aí, tá bom, tá certo. O que eu vou fazer? Foi demitido, né? Vai lá, passa o departamento pessoal, recebe, vai embora, pronto. Acabou. Agora tem que ter autorização, negociar com o sindicato para não sei o quê. Claro, quem entrou com a ação era o sindicato, quer manter poder. Os sindicatos não aceitam perder o poder. Eles querem poder, querem dinheiro. Sim, perder e vão continuar Dona perdendo. Magda, posso fazer uma homenagem? Deves fazer. Sabe a homenagem que eu vou fazer? Um dos meus ídolos. O meu ídolo superior é o senhor Frank Sinatra. Obrigado. E o outro, no mesmo nível, o senhor Elvis Presley, que estaria de aniversário hoje, completando 83 anos, o seu Love Me Tender, e tantos sucessos desse jovem extraordinário.
Num dos livros que eu li, biografias do Elvis, né? Ele tinha um manager, que era o Tom Parker, o coronel Tom Parker, né? Ele tinha o cabelo bem claro, né? Ele era olho claro, cabelo claro, tinha 1,82 m de altura. E o Tom Parker disse, bom, mas pera um pouquinho, vamos mudar a sua aparência. Vamos pintar o seu cabelo de preto. O cabelo dele era pintado de preto, ele não era preto. Preto ele era loiro. Ele era loiro, loirão, esse bonitão, né? Tipo Chicão Tofani e tal, aquela coisa toda. Quando tinha cabelo. Quando tinha cabelo. Não, tinha cabelo. Ou era o tipo Chicão Tofani, ou era lindo. Parou, não faz assim com o coleguinha que tá doente. Ele tá doentinho, tá de caminho. Chicãozinho, fica em paz aí, viu? Não liga pro teu amiguinho ali, porque ele tá com a fatura para cobrar. Bom, deixa pra lá. Parou. Então eu quero dizer pra vocês. Olha as intimidades. Elvis Presley. Que figura fantástica, 83 anos de idade. Agora eu não entendo, ele subiu tão alto, que se mata. Se mata, porque ele se matou, era bolinha para cortar, era bolinha para dormir, era bolinha para ficar feliz. É o Michael Jackson, né? Se matou. Que vida. A Whitney Houston. Como é que a Whitney Houston 42 também se matou? Anos de idade. A Whitney Houston com certeza morreu na banheira. A Amy Winehouse Não, também. a Amy Winehouse, porque se matar é isso, sabe? Essa compulsão, essa coisa. E o Elvis Presley, essa música que o Marne falou, era muito bacana, que as pessoas quando pedem, dizem, eu queria aquela música em homenagem à Sabina. Aqui é? Ai, Vitorino. Poxa, entrou 2018 e tu continua entrando com as piadinhas. Senhoras e senhores telespectadores. A piada foi engraçada. Deixa você amadurecer, por enquanto você tá verde. Senhores telespectadores, com licença, pode concluir, Mário, o comentário. Dá licença, senhor Barbicho. O lá tá maduro, já tá amarelo o troço lá. E o senhor também amarelo, tá no ar, tá amarelo também. É que tu tá com uma corda nem vou Ele dizer. tá verde bilis. Total. Ele tá verde bilis. Quando já não tem mais nada. Teve uma telespectadora que disse assim, duvido que o Vitorino chegue ao final do programa. Tá, e eu vou te contar uma coisa, olha aqui, ó. O Giovanni Presto, já que estão falando sobre isso, ele diz o seguinte, ouvindo o relato do Dr. Vitorino sobre o coquetel gastronômico deste final de semana, fico pensando, o mesmo tem aparelho digestivo ou uma betoneira na barriga? KKK, grande abraço a todos, Giovanni Presto. Muito bom isso. Você sabe, dona Mar, para encerrar o Elvis, The Pelvis, ele um dia, quando ele fazia aquelas danças, é o slogan dele, ele fazia aquelas danças, foi proibido pela justiça de fazer as danças. Né? Aí ele começou a dançar com o dedinho, ele cantava e fazia assim, aí cancelaram, porque coisa ridícula, aquela dança era fantástico, ele foi maravilhoso. Deixa eu falar para Guilhermina aqui, que se comunicou pelo WhatsApp, pediu o nome da minha tia, Helena Terezinha Chaves Ferreira, e ainda perguntou para o Vitorino se tem que ser em jejum ou não a doação. Não, você tem que estar alimentado. O ideal é que você ingira algum alimento até de 4 a 5 horas antes de fazer a doação. E em jejum as últimas 2 horas. Mas não existe uma grande exigência. Você não pode apenas comer e meia hora depois fazer a doação. Ter bebido álcool. Porque eles fazem alguns testes antes de você fazer a doação propriamente dita. Eles fazem alguns testes, hemoglobina, enfim. Então, se você se alimentar muito cedo... O sanguezinho tá bom. Olha, e outra dúvida, é qualquer tipo, gente. Não tem que ter tipo... modelo antigo, o tipo... Não é para repor. Não importa o seu tipo sanguíneo. A doação é aceita de qualquer maneira, porque é para o banco de sangue. Tudo é válido. O meu tipo de sangue é pior que... o meu é de cachorro, AB positivo. Qualquer cusco piolento tem. Quem tem até o ursinho tem. Até o ursinho tem, o meu ursinho. Quem tem O negativo é quem tem que comemorar. O Gustavo Vitorino... Não dá. E quero dizer uma coisa, a gasolina em Santa Catarina não tá barata coisa nenhuma. Não? Barata só ainda barata. Não tá. Quanto mais que aumentou aqui? Já botou a gasolina aqui? Quanto tá aqui? Tá. 4,39, 4,49. Não, mas eu já tinha abastecido antes de ir. Lá tá 4,39. Nos enganaram. Sério? Olha que eu... E é o Chicão que vem aqui e aplica pra gente. Que não vai a Santa Catarina. Ele não sai de Porto Alegre e fica aplicando pra gente. Fica aplicando na gente. Dando migué. Tu vai ver quarta-feira quando tu voltar, o Careca. Vai sofrer aqui na mesa.
Fala, Vai ter que contar detalhes. Fala, O Marley estava falando dos músicos, né, de aniversário hoje. Quero falar da Elis Regina, que vai receber uma grande homenagem lá em Lisboa, na Casa da América Latina de Lisboa. Vão fazer o projeto no dia 13 de janeiro agora, o projeto Tributo a Elis Regina. E aí vão cantar as músicas de Elis, né, saudando ela, matando a saudade com alguns cantores jovens. E aí tem uma cantora portuguesa, a Daniela Mello, que vai apresentar, então, algumas das músicas, entre outros cantores. Acho legal ela receber esta grande homenagem em Lisboa. Mas, Marne, qual era a ligação que ela tinha? Ela tinha alguma ligação? Ela fez muitos shows lá no Teatro Dona Maria I. Ela era uma pessoa muito conhecida lá, né? E em Portugal tem uma grande cantora chamada Dulce Pontes. Essa canta muito, essa moça canta muito. Ela está com seus 40 e poucos anos de idade. Me lembro do primeiro disco, há 20 anos atrás, quando eu comprei o primeiro disco da Dulce, fui ouvir a Dulce. Você sabe que tem determinadas músicas que a pessoa ouve e chora. Porque quando a música é muito boa, claro, ela passa. Porque o que é o fado? O fado é um lamento, é um grito de tristeza. O fado, a origem dos árabes, dos mouros, né? Da mouraria, dos mouros, né? Aquele sofrimento. Os muezins cantando, fazendo as suas abluções em direção à Meca. Aquela coisa toda, né? Não ria que é sério. Não, é que o Vitor outra coisa. O Guilherme fez uma montagem aqui. Tá, tem que concluir. Não é de ti que ele tá rindo. Não, mas é que ele fica lá... Não, mas mas é assim. Tá bom, então desculpe, mas... Falta tuchê. Marcos, tu tá muito fresco, Falta tuchê. Tu tá muito fresco. Não, querida, é que ele tá falando e aí interrompe, a pessoa não sabe. É a segunda vez. É igual o abacaxi que o senhor comeu. Aquele... E aí, Mário, conclui a pergunta da Jéssica. Que existe isso, o português tem isso, e ele tem muito sentimento. Porque Elis Regina, além de ser a maior cantora, foi a maior intérprete da música popular, porque ela era cantora e intérprete. E uma intérprete que não teve igual depois dela. Nunca mais. Vou te dizer que eu acho... Elis Regina Carvalho Costa. Eu acho uma tristeza. Eu acho uma tristeza aquela estátua que fizeram pra ela lá na usina do gasômetro. Horrorosa? Gente, a estátua é Se eles tivessem, se a intenção era fazer uma coisa horrorosa, eles se superaram, porque é monstruosa. Muito feia, e a nada baixinha a ver brava, com ela. As baixinhas são bravas, né? A interpretação da Elis Regina pra música Atrás da Porta Eu choro. é um negócio assim... E tu sabe por quê, né? Foi a separação Sim, dela a separação dela e ela internalizou tudo aquilo. completamente. Aquela interpretação dela, olha, quem assiste... No especial da Globo. Assistam no YouTube. Eu acho que era o César Camargo Mariano que estava no piano. Era ele, sim. E ela cantando só os dois. Sabe, um aborto. não tem como você terminar aquela música indiferente. Ela põe a mão no rosto. E ela chora copiosamente. A música... E lá, nessa época que ela cantava isso e gravou isso, o César Camargo Mariano já era apaixonado por ela. E ela chorava loucamente, se desesperava loucamente. Ela tinha separado do Boscoli, né? Sim, ela tomou um pé do Boscoli. Tinha E ela era separado do Boscoli. apaixonada pelo Boscoli. Ela não bebia uma gota de álcool. Ela começou a beber com o Boscoli. O Boscoli tomava um litro de uísque assim, batendo um papinho assim como nós estamos agora aqui. E a semelhança da voz da filha dela com ela é um negócio assustador. Né? Eu não acho. Eu também não acho. Não, a semelhança da voz. Esquece nem a voz. Quem? A Maria Rita. Eu não gosto. Eu acho que é parecido. Olha bem, a voz, o timbre de voz, o registro, se você fechar os olhos e ouvir, é muito Elis Regina. Eu não tem acho. uma semelhança muito... Não curto Aliás, muito. tem algumas coisas É que ser Elis Regina é muito difícil. Não tem. Então essa comparação ficou ruim, coitado, pra Maria Rita, porque nunca horrível, ninguém vai chegar lá. Não né? vai, não vai. E tudo que ela não queria era isso, né? Maria Rita levou muitos anos, foi quando ela morou nos Estados Unidos. Queria se desgrudar, ela cresceu nos Estados Unidos, né? E tudo que ela não queria era ser cantora, porque ela não queria de forma alguma que houvesse essa comparação. Mas, enfim, o talento dela era para ser isso, não adiantou nada. Tem algumas coisas curiosas. Eu assisti dia desses uma homenagem que o Eric Clapton fez ao George Harrison, um ano depois da morte de George Harrison. Fizeram um show em Londres, num teatro em homenagem. E aí foi a mulher do George Harrison e o menino, o filho de George Harrison, o Danny. E o garoto subiu no palco para tocar violão. Gente, é assustador, Marcos. É a mesma coisa? É a cara, é o George Harrison.
É a cara. Tanto que o Paul McCartney, o Ringo, quando subiu, disseram, pô, o George não fica velho, só a gente fica velho, o George não fica velho. É impressionante a cópia do George Harrison, um negócio assustador. Eu acho interessante essa coisa do traço físico fiel, né? É muito bacana, isso eu gostaria de conversar. Eu dou graças a Deus por ter vivido toda essa época, por ter conhecido essas pessoas como a Elias, por ter conhecido o Flávio Cavalcante, o J. Silvestre, Beco das Garrafas, o Chacrinha, por ter sido amigo pessoal de tantas e tantas personalidades nesse país. Deus me deu esse privilégio. Todos os dias, quando eu levanto, eu agradeço a Deus. E repito a frase do Abraham Lincoln: somente por hoje serei feliz, porque amanhã vai ser um novo dia. E amanhã de manhã, todos os dias, quando eu levanto, agradeço a minha Nossa Senhora de Fátima, que é a minha protetora, e digo assim: somente por hoje serei feliz. Aí leio um salmo da Bíblia, e vou embora para o trabalho, porque eu levanto muito cedo, ao contrário de outras pessoas que levantam às 10 da manhã. Aí ele fala isso, ele dá uma baixadinha no óculos, dá uma olhadinha. E olha pra mim, Não, eu acordo 6 horas todo dia, bonitão. E hoje acordei mais feliz do que nunca. Service, teu pensamento é pra mim. Hoje saiu a grana, né? Ah, tá com hoje eu tô feliz. Você compra uma lâmina de barbear e faz a barba. Ai, vou te contar. Eu vou depilar. Parou. Olha aqui, o Fabiano está dizendo que pagou R$13,90. Tem uma telespectadora que escreveu em Coqueiros, também o bairro de Coqueiros, pagou R$13,95. O Jorge mandou um recado aqui dizendo que no Carrefour é 407. Ó, viu? Tá mais barato. Bem mais barato. Bom, eu não consigo achar esses pão, eu só acho a 4,39. Não, aqui é Araranguá. Não é aqui perto. Tá longe. Lá não vou, não. Sim, mas eu não andei por toda Santa Catarina. Falando em Santa Catarina, Magda, você ficou na ilha? Eu fiquei, na verdade, na Praia do Rosa. Tá? E da Praia do Rosa eu fui para uma série de lugares, entre eles Florianópolis. Porque mais da metade das praias da ilha estão poluídas. Principalmente aquelas que não tem onda. O lado que não tem onda, o lado parado. Eles alegam construções irregulares. Não tem nada de irregular, condomínios milionários lá que não botaram infraestrutura. Aí eu fui conhecer a Praia do Luz. Tu conhece a Praia do Luz? Praia do Luz. É uma praia perto da Lagoa perto de Ibiraquera. Claro que tem energia elétrica, né? Sim, e aí... Ela fica perto da Brava. Não é da Luz, é do Luz. Pro outro lado da Brava. Pro lado contrário de Jurerê. Exatamente. Pro lado da Brava, Joaquim. Então, assim, ó... Lá não tem problema. Um lugar maravilhoso. Maravilhoso. O mar igualzinho nosso. Verdinho, igual. Mas o Vitorino falou que não tem infraestrutura, mas sabe que os nativos, as pessoas que moram, eles nem querem que tenha infraestrutura, nem querem que tenha asfalto, porque, imagina, sem isso já é um caos, imagina se tivesse em boas condições para transitar no meio da cidade. O Campeche foi um inferno para eles urbanizarem, os moradores não queriam. Hoje o Campeche foi tomado, né? Mas na época eu lembro que os moradores não queriam o Campeche, praias isoladas. Quando construíram o Jurerê Internacional, eles ficaram xingando o pessoal da Habitasul por décadas. Péricles Duque ouviu xingamento para as próximas 5 gerações dele. Mas é o desenvolvimento, gente. Não adianta. O desenvolvimento, eu disse uma frase uma vez na Rádio Pampa, mas meio mundo me xingou. Mas é uma verdade. O desenvolvimento é destruidor. Ele é destruidor, ele altera o perfil. O que nós temos que fazer é procurar destruir o mínimo. Mas não tem como, quando você vai ampliando moradias, é o que está acontecendo no Capão da Canoa, Xangri-Lá, aquela região. Lá tem condomínios novos, tem condomínios... O que você tem que pensar é na infraestrutura para esses condomínios. Então, descobrindo não tem, né? O sul de Santa Catarina, de Passo de Torres para cima, é impressionante o número de condomínios, o número ali no Passo de Torres, vai crescendo demais. Ali desenvolve muito. Eu sei porque eu conheço bem a região ali, você vai ali até Araranguá e tal. Eu preciso fazer uma pergunta para o Marne. Pois não. O Luiz Carlos Veiga pergunta o seguinte: Magda, pergunta ao inoxidável Marne, porque o Vitorino tem um apelido de Pequeno Polegar. Desde já, meu abraço a todos. Luiz de São Leopoldo. Surgiu esse apelido quando ele disse aqui em alto e bom som que ele era Gugu Grande. Gugu Grande. Aí um amigo dele, que eles jogavam futebol juntos, eles faziam um jogo de futebol e tal, e aí davam no banho e tal. Aí surge, então, esse apelido Pequeno Polegar. Eu, sinceramente, não entendi até hoje.
Eu também te amo, tá? É isso? Praia do Luz, olha só, não é Ibiraquera. Acabei de dizer, não, eu gosto de Ibiraquera. Ah, tá, então não, Ibiraquera não tem nada a ver com Florianópolis. Pois é, não foi ela não tem nada a ver. É em Ibiraquera. É Ibiraquera. Claro, agora eu sei qual é a Praia do Luz. A praia tá aqui em Ibiraquera e logo ali do lado é a Praia do Luz. Tu tem duas opções. É a Garopaba. É a Garopaba. Garopaba e depois Ibiraquera. Aquelas praias... Eu fiquei pensando. Florianópolis é bem mais... Aquelas praias do norte... Eu não vou discutir, porque ele sempre tem razão, e aí ele vai ficar discutindo. Aquelas praias do norte da ilha, algumas delas estão começando a cobrar pedágio, né? Começou com Bombinhas, depois foi Porto Belo, depois não sei o quê. São 4 ou 5 já. Você para entrar na cidade paga mais. Tem que pagar para entrar na cidade. Olha aqui, ó. Eu acho que isso tem um componente, inclusive, de inconstitucionalidade. Mas como é que vai Porque o direito de ir e vir, cerceando pela Constituição. Você não pode privatizar um bem público, uma área pública, né? Tá aí Fernando de Noronha. A Fernando de Noronha é uma ilha. Paga também. Mas você paga também. Mas é uma ilha que não pode ter excesso de pessoas ali. Eu não conheço o Fernando de Noronha, mas disseram que é maravilhoso, é paradisíaco. Dizem. Agora, as grandes personalidades estavam todas em Fernando de Noronha na passagem do ano. Sim, tudo lá com o Luciano Huck. Tudo lá com o Luciano Huck. Com o Bruno Galhaço. Reza a lenda que o Luciano Huck deu a entrevista pro Faustão e se mandou para bem longe. Tá viajando, tá de férias. Ele tem uma pousada aí. Lá em Fernando de Noronha, diz que é a pousada mais chique. Como será que ele arrumou a autorização ao alvará? Desculpa te interromper. Os grandes hotéis não conseguem alvará para instalar a pousada, o Luciano Huck arrumou. Ele consegue tudo, né? Ele não tem uma casa lá que ele colocou aqueles negócios que privatizam lá o espaço a praia. dele. Privatizou na praia. É particular. Não, né? Mandaram tirar. Não, é que em 2020 tem novas eleições presidenciais nos Estados Unidos, né? E, ao que tudo indica, tem uma grande candidata surgindo por aí. Oprah Winfrey. Maravilhosa. Mas não é a primeira vez, né? Não é a primeira vez que ela se alça. Mas o Donald Trump hoje dá de pau. Donald Trump hoje dá de pau em todo mundo. Ela tem um apelo muito grande, ela é muito popular. Ela tem um apelo nas classes baixas. Muito certa. É que o Donald Trump fez os americanos crescer mais de 3%. Reduziu quase que a metade a carga tributária sobre as empresas e o imposto de renda de pessoa física nos Estados Unidos. E não adianta, americano tem aquela simpatia, mas ele vota com o bolso. Americano volta com o bolso. E não é bolso como aqui, que tem uns que votam com o bolso, né? O que o governo vai me dar? Eu quero o governo, entendeu? Lá não, o americano vota com o bolso. Reduziu o imposto. Pô, que legal. Tem mais emprego, as empresas começaram a botar placas pedindo profissionais. Quer dizer, sabe, eu digo, hoje o Donald Trump derrotaria qualquer adversário democrata. E esse livro fake que fizeram, porque aquele ali é fake, aquele livro com aquelas denúncias, o Bannon, aquele tal de Bannon que fez essas denúncias aí, eu tenho a impressão que aquilo ali levanta a moral dele, porque todo dia ele está na mídia. Todo dia ele está na mídia. Quem está na mídia todo dia estão atacando direto, é a Folha, né? Todo dia está batendo no Bolsonaro agora surgiu. Todo dia a Folha está batendo no Bolsonaro. Não, aí você vai ver lá, nos comentários. Aí você vai ver nos comentários lá. Bom, 99 de cada 100 comentários xinga a Folha. Exatamente. Vitorino, o seu João Luiz Wagner mandou um e-mail sobre a posse da senhora Brasil, como ele disse. Vitorino, quanto a liminar que impede a posse, não é o fato da mesma ter sido condenada em um processo trabalhista, mas sim o fato da mesma não ter assinado a carteira de seus funcionários, cometendo um ilícito, caracterizando uma conduta não ilibada, comprometendo a transparência do cargo a que seria empossada. Ele girou em torno do mesmo ovo frito, não é assim, tio? Ela foi condenada e o senhor disse por que ela foi condenada, porque não assinou a carteira. É tudo o mesmo processo. Tudo isso que você relatou provocou a condenação. Ela foi condenada, está pagando, porque foi parcelado, coisa e tal, e o assunto... Na minha opinião, o assunto morreu por aí. Eu não tenho nada contra essa senhora, nem nada a favor. Sim. Acho também que foi o Roberto Jefferson. Que me apresentou ela. O Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson não tinha que nem que ser recebido em Brasília. O PTB botou o Roberto Jefferson de presidente do partido de novo. Aí querem credibilidade. Aí quando você dá um pau,
Eles reclamam, ficam brabinho. Tem um aqui que disse o seguinte, que o dia que a Pampa te der na busanfa, na busanfa, ele quer só ver se tu não vai correr pro sindicato. Eu não. Mas ele disse, eu não me lembro Você o nome fazer dele contas aqui, e a Pampa sempre paga os seus funcionários regiamente. Os demitidos e os que não são demitidos. Ele reclamou. Paga certinho. Ele reclamou. Não. Olha, a confessão aqui do nosso telespectador, a posada em Fernando de Noronha é do Bruno Gagliasso e não do Luciano Huck. Mas o Luciano tem um negócio na praia. Mas é que, bom, a gente também fez uma referência que todos os artistas estavam lá e tal, mas estavam na posada do Bruno. Não, podiam estar na posada do Bruno, mas eu é que disse, deviam estar mas o Luciano Huck tem muito antes do Bruno Gagliasso. Ele não tem a pousada, é essa casa aí que eu disse que ele tentou privatizar. E as pousadas são pequenas lá, 8, 10 quartos, não é mais do que isso não. Não é tudo pequeno. Não pode entrar muita gente, Fernando de Noronha também. Limite de pessoas. Eu disse que só a Gol Eu disse que só a Gol voava para lá, a Azul também voa para lá. A Gol e a Azul que voam para Fernando de Noronha. O lugar é lindo, mas é caro, tem... não é. Olha aqui, mais uma esclarecimento. Porque gosta de aventura. Mineral. Espírito de Indiana Jones, né? Não é pra mim. Não vai. Não posso botar salto alto? Como é que eu vou pra um lugar onde eu posso botar salto alto? Eu sou pobre da solidão. Eu adoraria, eu viveria de Havaianas. Mas a Carla foi hippie, né? Amo, é diferente. Eu nunca fui hippie, mas eu também viveria tranquilamente. Tranquilamente. A taxa de preservação ambiental é legalmente amparada pela Constituição Federal e não é a novidade no Brasil. Fernando de Noronha conta com uma cobrança semelhante à de Bombinhas. Isso. Lei 185 de 19 de dezembro de 2013. E o principal objetivo é criar um fundo para a conservação do meio ambiente. Um grande abraço ao Douglas. É verdade. E lá certamente eles vão investir mesmo no próprio local. Fernando de Noronha país que a gente conhece. Fernando de Noronha faz parte do estado de Pernambuco, né? É verdade. Uma região do estado de Pernambuco. É um negócio torto, porque fica na frente. Que não me convida. Fica na frente do Rio Grande do Norte e é vinculado ao estado de Pernambuco. Aquilo ali foi política. Até isso eles fazem. Porque fica eles mudam. O litoral, o Fernando de Noronha, litoral é do Rio Grande do Norte. O nosso telespectador Jorge Leffer, a respeito do comentário que o Marne fez da notícia da pena de morte, ele diz assim, triste essa notícia, vez que inexiste o Estado perfeito. E assim, quando o Estado matar alguém que posteriormente ficar provado ser inocente à época da acusação, alguém terá que pagar indenização financeira que, por maior que seja, jamais irá compensar a perda. Isso é tese do Jorge. Eu não vou nem responder. Com a evolução constante da investigação científico-criminal, a cada dia fica provada a existência de erros judiciais. Hoje, naquela porcaria localizada no Hemisfério Norte, que dá pauta a alguns agentes do MP, um magistrado aqui, onde há dois tipos de cidadãos que são os brancos, reconhecidos como americanos, e os não bem brancos, reconhecidos como afro-americanos, eventualmente alguma família de vítima do Estado indenizado. O Estado não importa, onde ainda não tem a capacidade de devolver a vida àqueles aos quais mata em nome da sociedade. Infelizmente, há e muitos mesmo que não pensam. Pobre país, pobre humanidade. Não é que ele seja contra, ele só faz uma análise. Não, é que assim, Jorge, olha bem, você tem uma tese partindo do princípio da perfeição da sentença, da perfeição do julgamento, da aplicabilidade da lei. Mas deixa eu colocar um cenário para você. Imagina o seguinte, que a pena de morte no Brasil seja para crimes dolosos contra a vida, reincidência específica em crimes dolosos contra a vida. Você acha que o Estado vai errar tanto assim no julgamento? Agora, falando em julgamento e também na pena de morte, que surgiu o assunto da pena de morte em função do esquartejamento das duas crianças em setembro, e que se desenvolveu aí a investigação, e eles estão quase, finalizando a investigação. Sim, já tem uma testemunha ocular do que foi feito. Não só para trazer o assunto do delegado, do Firmino, que deu uma declaração. Eu acho que ele foi infeliz na declaração dele, dizendo da revelação de Deus, enfim. Mas não é só isso que eles têm, não é apenas isso. Aí o Emerson Vente veio a público de tarde, falou chefe de polícia, disse que ia analisar a ficha técnica e tal, e falou assim, que deve ter mais indícios,
né, que comprovem isso, não apenas a revelação, ele é, sei lá, ele tem a religião dele. Ele tentou consertar, ele consertou. Porque, na verdade, eu concordo com você que o delegado foi infeliz, sabe por quê, Porque ele é enrolado para falar, desde a hora que ele estava dando a entrevista coletiva. Mas tem a expressão que o Marne usou agora há pouco aqui, vamos aproveitar. Eu também me lembrei do delegado. A liturgia do cargo. Também, lá no início ele falou. Você tem a sua crença, não importa a sua crença, coisa e tal. Quando você está lidando, quando você é responsável por uma atividade, Marne, que precisa credibilidade, não pode. Você não pode colocar o limite da sua credibilidade na sua crença, na sua fé. Então, assim, veja bem, o delegado, quando falou isso, ele deixou mal o Ministério Público, que pediu a prisão, deixou mal o juiz, que concedeu a prisão, porque o sujeito ouve e diz assim, pô, mas para aí, o juiz decretou 7 prisão por causa de uma entidade... Não, mas não é nem a entidade. Que disse para o delegado que... Não existe a entidade. É que a forma que ele falou levou as pessoas à confusão. Ele falou que ele acreditava em Deus. Que Deus ajudava ele. E que ele teve alguma coisa que ele acha que Deus ajuda, uma como visão, todo mundo ajuda. Não, mas não foi, ele não teve isso. Não foi isso que ele disse. Mas do jeito que ele falou... Ele deixou mal. Não, ele é muito enrolado. Ele deixou o promotor e o juiz mal. Tu tem toda a razão. Aí o Emerson, o secretário, o doutor Emerson veio e tentou consertar. Claro. Não, peraí. Ele falou, mas o inquérito está aqui. Tem prova, depois falaram, técnico, fotografia, laudo técnico, DNA, tem tudo. Todas as informações. Não, tem testemunho. Todas as informações que assistiu parte do E todas as informações que ele diz que recebeu foram checadas, né? Para construir tudo é que ele deve ter foi olhar o caderno dele, aí associou com... Claro, aquelas coisas. Perdeu a oportunidade de ficar de boca fechada. Ponto. Se tem uns que sabem se comunicar, tem outros que não sabem. Ele não sabe se comunicar, ele ficava irritado com os jornalistas que estavam ali entrevistando, porque ele era confuso na maneira que ele falava. E ele tem uma péssima dicção. Só que não sabe se expressar, tem uma péssima dicção. É muito complicado. Aí ficou tudo pior. Marni, tu que tens uma excelente dicção, vamos aos aniversariantes. Vamos aos aniversariantes. Mas antes dos aniversariantes, eu queria dizer que ontem, né, porque nós já passamos da meia-noite, foi o Dia Nacional da Cultura. O Dia Nacional da Cultura, aqui eu fiquei muito estimulado com os pronunciamentos do senhor Vitorino e até me esqueci de falar, peço escusas aos senhores, mas quero dizer que ontem foi o Dia Nacional da Cultura, do conhecimento. Nada mais importante que o conhecimento, que a cultura. Essa é a diferença dos homens. Os homens que têm conhecimento e os homens que não têm conhecimento. Primeiro aniversariante de hoje, Primo de Rivera, militar e político espanhol. Foi uma grande figura dentro da Espanha, foi assassinado. Bom, já falei do Elvis. A Shirley Bassey, né, cantora britânica, completando 81 anos. Paixão pela Shirley Bassey. Essa é maravilhosa, né? O David Bowie também, músico, David Bowie faria aniversário hoje. Completando, ele morreu em 2016, mais de um ano atrás. O ator Guilherme Fontes, ator e diretor brasileiro, completando hoje 51 anos. O Guilherme Fontes é o homem que fez o Chateau, né? O Rei do Brasil. Filme que nunca terminou, parece que terminou. Terminou. Mas não fez sucesso nenhum, né? Aliás, o livro Chateau, Rei do Brasil, do Fernando Moraes, eu li há algum tempo atrás. Eu tive 2 ou 3 amigos que deram depoimentos pessoais a respeito da personalidade do senhor Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, né? Que esse era o nome do Chateau. Não conheci pessoalmente, mas conheci as lendas, né? As histórias que contavam a respeito dele, extremamente mulherengo, né? Extremamente mulherengo. Dizem que ele já no hospital, né? Depois de ter tido o derrame, totalmente paralisado, entrou uma mulher muito bonita, ele teve muitas namoradas, muitas mulheres, etc, né? E alguém disse assim, puxa, coitado do doutor Chateaubriand, né? O doutor Chateaubriand não está nem percebendo a mulher linda, né? Linda, ele está potente aí na cama. Aí o camarada olhou, tinha uma pequena lágrima escorrendo escorrendo do olhinho dele, assim, do olhinho do Chateau. Ele estava entendendo tudo, dizendo que ele não posso nem mais olhar para essa mulher maravilhosa, né? Que ele era inteligentíssimo, ele usava os jornais dele, as televisões e as rádios, para o camarada não desse uma verba de publicidade para ele estampava uma manchete no jornal, fulano de tal é ladrão. Eu conheci uma pessoa assim. Também. Conheci uma pessoa bem assim, e não é do Assis Chateaubriand.
Alexandre Pires, completando hoje 42 anos. É só, eu acho muito novo, 42, só isso, mas é novo, é jovem, muito jovem. Alexandre, canta muito o Alexandre Pires, né? Verdade. E o ídolo do senhor Vitorino, o Kim Jong-un. Coreano, completando hoje 35 anos do seu ídolo. O Minimum está de aniversário hoje? Já, 35. Ô, Vitorino, Tu viu que no carnaval de Olinda, eles têm aqueles bonecos enormes, vai ter o Donald Trump e o Minimum. Homenagem pro Minimum aqui. Ô, Vitorino, eu quero saber como é fazer aniversário no mês dos Is. Imposto de tudo, mais o teu aniversário. Rola presente. Amigo. Mas é o maior festival de meia e cueca. E gravata. Que eu já recebi na FIDA. Que dia é mesmo? Eu tenho meia e cueca até o ano 2140. Dia 18? Dia 18? Quinta-feira dá... semana que vem. Semana que vem. É aquele negócio. É aquele negócio. É meio cueca de tudo que a gente... Não, eu vi hoje comentando na rádio exatamente isso, que ele fazia, um jornalista fazia aniversário em janeiro, daí ele chamou, me lembrei do Vitorino. O mês dos Is. Olha aqui, ó, Marli, tu estavas falando agora que nesta segunda-feira foi o Dia da Cultura. Isso. E o nosso telespectador Adson de Souza Flores, mora no bairro Rio Branco, aqui em Porto Alegre. Cedo do programa, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, que eu acho muito importante que tu saibas. Boa noite, bancada querida. Havia um tempo que tinha me afastado da leitura de um bom livro. Opa! Mas com o apoio do Marne Barcelos, voltei a ler. E estou lendo um bom livro que com certeza o Marne iria gostar. A História Não Contada dos Estados Unidos. Um beijo a todos. Adson de Souza Flores. Olha que bonito, Marne, que tu incentivou isso. Isso. Eu acho maravilhoso isso. Eu tenho muitos livros, né? A História Não Contada dos Estados Unidos, uma pequena história, uma pequena história dos Estados Unidos, né? E os Estados Unidos se caracteriza por muitos aspectos. Primeiro, pela luta pela independência, quando morreram milhares e milhares de nativos americanos, milhares e milhares de soldados ingleses que não queriam deixar ali em 1776 que acontecesse a independência dos Estados Unidos. Os dois momentos mais importantes da história. No outro século, a Guerra da Secessão de 1861 a final de 1864, com o assassinato no início de 1865, em abril de 1865, do presidente Abraham Lincoln. E a participação dos Estados Unidos na Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos emergem como a maior potência da Terra, né? E a partir do momento em que se estabelece o dólar como a moeda circulante no mundo, aqueles conchavos, os americanos compram o petróleo da Arábia Saudita, a Arábia Saudita deixa todo o dinheiro nos Estados Unidos, aqueles conchavos. Sim. Realmente é um país, né? América para os americanos, né? Desde a época da doutrina Monroe, James Monroe, que os Estados Unidos vem crescendo. Tomaram as terras dos mexicanos, compraram o Alasca da Rússia daquela época, compraram a Louisiana, que era um território de 2.600.000 quilômetros quadrados, compraram da França, na época de Luís XVI, que depois seria decapitado, e assim por diante. Um grande país se constrói com lágrimas, suor e sangue. Foi isso que aconteceu com os Estados Unidos. O nosso telespectador Adriano Sarmento, coitado, desde o início do programa, ele estava aflito, porque está com uma dúvida e quer a nossa opinião. Ele disse que quer saber a opinião de todos da bancada, especialmente das mulheres. Ontem fui comprar um perfume, pois quero mudar o atual que uso, que é o Hugo Boss. Fiquei em dúvida com 7 perfumes. Então vamos lá, gurias. Chanel Blue, Dolce & Gabbana, The One, perfume Giorgio Armani, Aqua de Dior, o 212 Man, da Carolina Herrera, é o 212, perfume Bulgari, para homem, obviamente, Light Blue, do Dolce & Gabbana, e Force Eau de Cologne, da Abercrombie & Fitch. É bem bom esse. Então qual deles tu recomenda? Eu tenho o 212, é maravilhoso. Tem alguns que ele falou que eu conheço feminino, mas eu não conheço masculino. E esse Abercrombie é maravilhoso, que eu conheço também. Porque o Adriano Sarmento é economista e ele quer saber qual faria mais sucesso entre as mulheres. Eu, 212, esse último da Abercrombie, qualquer um dos dois. Então, Abercrombie eu acho que tu deves comprar. No mínimo, tu vai ser diferente dos outros, porque não é um perfume
comum, não é um perfume fácil de tu achares e nem todo mundo compra. Ele pediu a opinião de todas as mulheres, né? Eu não sou uma boa pessoa pra te responder isso, porque eu não conheço nada de perfume feminino, imagina masculino. Então eu vou me abster. Eu durante muitos anos usei um perfume chamado Couros. Sim, é um tradicional. Tradicional, eu ganhava, nunca comprei, confesso a vocês, não comprei. Tinha um amigo que vocês todos conhecem de nome, o Nelson Ned, o Nelsinho morava em Miami, né? Morava em Miami, ele fazia shows na boate Copacabana, que você deve conhecer. Depois ele foi pro México, né? O Nelson Ned. Ele fazia isso, eu assisti um show dele no México. Nelson Ned maravilhoso, né? 100 mil pessoas, um negócio impressionante. E ele me trazia sempre, trazia 2, 3, ele passava 20 dias, 30 dias, depois voltava e tal, me trazia 3, 4, 2 vidros de perfume. Então houve uma época que eu tinha tanto perfume que eu não para montar mais, perfume, né? E esse Couros realmente é uma marca, isso aí. Eu entrava, as pessoas sabiam que era eu. Esse The One Dolce Gabbana, que é que eu conheço feminino, é maravilhoso. Eu amo, mas é um cheiro forte. Eu não gosto de cheiro marcante, forte. Eu vi a indicação e o 212 é maravilhoso também. Dessas marcas, desses que a Magda falou aí, o do Giorgio Armani eu acho mais sutil. É o Aqua di Gio. É o sutil, mas quer uma dica mesmo? No verão, Aqua di Gio. Quer uma dica mesmo? Vai no Davidoff. Pega lá na Perfumes do Mundo, lá no Iguatemi. Procura... É Del Mondo. Procura perfume Del Mondo. O nome da loja é Del Mondo. Procura o seu Edgar lá. Espetacular, né? Davidoff. Davidoff, espetacular, você vai ver. Você falou esses dias, E é diferente. Ele comprou. Eu tenho até curiosidade, traz. Eu conheço. Vou trazer essa fama sua de pão duro é mentira, né? Essa sua fama de pão duro é mentira, né? É totalmente mentira, eu sou a coisa mais legal que eu conheço. Sério? Não é bem assim. O meu sonho era conhecer um Gustavo de Saia. Olha aqui o Gustavo de Saia. Boa noite, bancada, bom retorno, Magda. Não deixei de assistir nas séries, o programa é maravilhoso, sou fã. Todos nós temos as nossas preferências, gostamos de um programa, mas não precisamos agredir as pessoas. Isso aqui era outra coisa. Vocês são amados por muitas pessoas. Diz para o Gustavo deixar o ursinho participando do programa, pois ficou uma graça. Beijos, Clair de Canoas. Esse é o novo participando. Enquanto o Chicão não vier, ele está substituindo. Novo integrante. É o novo integrante. Ele faz barulhinho, não? Fonfonzinho assim? Não faz, é muito barulho. Ele solta... Esse que faz barulho é mais caro. Marni, tinha um apresentador da TV mexicana, me fugiu o nome dele, acho que era Julio Hernández. E o Nelson Ned não era conhecido no México, né? E ele foi fazer tinha um programa domingo à tarde, aqueles programas de auditório, ao vivo, coisa e tal. Populares. E o Nelson Ned foi fazer uma participação no programa. TV Azteca. E ele, um grande cantante brasileiro. Um grande cantante brasileiro se apresentar cá e papapá. Foi, voltou para ele. E ele, bom, agora como eu falei para vocês, um grande cantante brasileiro, e procurou o nome e não achava, e o Nelson Ned foi entrando. E Toquinho! Para, guri! Para, não é essa. Olha o preconceito. Agora, nessa época do mimimi, teria sido... já vai ter ninguém. Porque não pode mais dizer nada. Não. Eu acho que os homens e as mulheres, que já se comunicam pouco... Tá difícil. Tá ruim a coisa. Agora muito menos, né? Porque todas as loucas dizem que é assédio, que não sei o quê. Eu vi dia desses no YouTube uma edição das participações o Caco Antibes, lembra? Do famoso Sai de Baixo. Era divertidíssimo. Mas eles diziam assim, ó. Isso aqui você só podia assistir alguns anos atrás. Hoje dá pra... Porque ele falava que eu não gosto de pobre. Sim, pobre, ele chamava as pessoas de pobre, falava... Pobre, não sei o quê. Desacatava a empregada doméstica. Hoje o mundo se acaba, aí vem Ministério Público. Isso tudo era humor, né? Isso tudo era humor. Agora virou mimimi. Mas o nosso programa que não é mimimi vai ficando por aqui. Voltaríamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Boa noite para vocês e até lá.